Mas enfim, tudo isso para falar sobre a manifestação de ontem na Avenida Paulista. Foi grande, não é? Acho que não dá para brigar com imagem, não é? Comentarista de arbitragem em jogo de futebol faz muito isso, né? O sujeito tem lá uma tese, ele quer provar a tese dele contra a imagem. E não dá para lutar contra a imagem. Se é pênalti, se não é pênalti, não é pênalti, se a bola saiu, saiu, se não saiu, não saiu, não é isso? Enfim, ontem tinha muita gente na Avenida Paulista. Um mar de gente na Avenida Paulista. É claro, os números... Primeiro, não há estimativa oficial mais. Houve um tempo... Esse é o prédio da Fiesp, olha só, para quem não conhece São Paulo, mas certamente já viu imagem da Avenida Paulista, né? Esse prédio é um prédio icônico da Avenida Paulista. Não é um símbolo de São Paulo também, não vamos exagerar, né? Mas é um prédio que faz parte da paisagem da Avenida Paulista, e se faz parte da Paulista, faz parte da paisagem de São Paulo também. Tinha muita gente, a gente está rodando aí algumas imagens, o Thiago está rodando algumas imagens selecionadas pela Tainá, para mostrar que tinha muita gente de fato, né? Houve uma divergência. Eu estava dizendo o seguinte, faz tempo já que não há estimativa oficial de público na Avenida Paulista. Mas já faz muito tempo mesmo. Houve um tempo em que existia essa equação. Olha aí, ó, essa imagem aérea é bem interessante também. Ó. A gente vai caminhando pela Avenida Paulista. A Avenida Paulista tem 2,8 km de ponta a ponta. Da Consolação ao Paraíso ou do Paraíso à Consolação, aí a ordem dos produtos não altera o resultado, né? A distância é a mesma, obviamente. Olha o MASP ali, ó. O MASP, esse é icônico, hein? O MASP, e vocês estão vendo essas árvores todas ali à frente, é o Parque Trianon. É a única reserva de Mata Atlântica da Avenida Paulista, uma das únicas reservas de Mata Atlântica dentro da cidade de São Paulo. É o Parque Trianon. Parque pequenininho, mas super denso, vegetação super densa. É muito legal, para quem não conhece, é bem legal de conhecer. Mas enfim, opa, saiu um pagode aí. Mas o que é que eu estava falando mesmo? Eu estava falando sobre a não existência de uma contagem oficial dos números, né? Porque certamente vocês ouviram 2 números que ficaram, né, para lembrar Ivete Sangalo, macetados na nossa cabeça, né? O 185 mil e os 750 mil. Bom, como é que pode existir uma diferença de, né, 600 mil pessoas, basicamente, arredondando os números aqui, não é? Quem fazia essa estimativa de público era a Polícia Militar de São Paulo. E certa vez, eu trabalhava na Bandeirantes na época, a gente até fez uma reportagem para explicar qual era a lógica da Polícia Militar. Então a Polícia Militar fazia uma imagem aérea, tirava uma foto lá de cima, várias fotos, né, de todo o espaço bloqueado pelo público, e ela tinha lá uma conta. Então em cada metro quadrado da Avenida Paulista cabiam, se eu não estiver enganado, 4 pessoas. Aí eles faziam a conta. Bom, quantos metros quadrados estão ocupados? Tantos metros quadrados. Bom, você multiplica por 4, então temos uma estimativa de tantas mil pessoas. Era assim que a PM de São Paulo trabalhava. Aí passou um tempo, começou essa coisa de manifestação do Lula, manifestação do Bolsonaro, manifestação contra a passagem, manifestação a favor da passagem, e a PM falava 100, os caras falavam 200, e os caras falavam 200, a PM falava 50, a PM largou mão de fazer. Até porque, cá entre nós, né? Não importa, nunca importou, até pouco tempo, né? A PM tem coisa muito mais séria para fazer numa manifestação do que ficar contando se foram 150 ou 180 pessoas. Aí a PM largou mão de fazer isso. Então, os próprios organizadores começaram a cacarejar número de manifestantes na Avenida Paulista, né? Não, porque essa foi a maior desde não sei quando, porque essa não sei o quê, porque essa não sei o quê. Então, ontem não tinha estimativa oficial. A polícia falou, olha, não tem estimativa como nas outras manifestações, seja a favor do Lula, do Bolsonaro, do Papa Francisco, não vai ter estimativa. Mas aí vem o secretário da Segurança Pública de São Paulo, que é um bolsonarista de primeira hora, é um político, né? Foi policial, hoje é um deputado federal licenciado na Secretaria de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que é, como eu disse, um bolsonarista raiz de primeira hora, e publicou uma mensagem no Twitter dizendo que estavam lá 750 mil pessoas. Ele passou a mensagem como quem diz assim, ó, sabe o Ronaldinho Gaúcho? Olho para lá e toco para cá. Ele publica uma mensagem parabenizando a polícia pelo ambiente festivo, por ter garantido a segurança de 750 mil pessoas, sabe? No finzinho ele coloca lá o que ele queria dizer mesmo, né? 750 mil pessoas. Aí tem um grupo de professores da USP e
é um grupo de professores da USP formado por alguns professores que são notadamente contrários a Jair Bolsonaro, que escrevem artigos em jornais e não tem problema nenhum em serem contrários ao Bolsonaro. Mas é assim como a gente diz que o Derrite é bolsonarista raiz, a gente também entende dizer que quem participou da outra conta é anti-bolsonarista, né? Quer dizer que as contas estão envenenadas por isso? Não sou eu que vou responder. Mas essa conta deu 185 mil pessoas. Eles têm lá também uma matemática, dizem que chegam ao resultado a partir disso, daquilo. 185, 750 mil pessoas, não importa. Foi muita gente. Num domingo, convocada por um ex-presidente da República, que perdeu a eleição, que deixou o cargo há 1 ano e meio, que há 1 ano e meio enfrenta das mais diferentes acusações contra ele, desde roubo de joia, até falsificação de carteira de vacinação, até tentativa de golpe de Estado. Ou seja, faz 1 ano e meio que ele está apanhando. Politicamente e juridicamente também, não é? É importante ressaltar. Não é só um desgaste político provocado pelos adversários dele, não. Tem investigação da Polícia Federal contra ele, tem o Supremo Tribunal Federal contra ele. O Bolsonaro é inelegível. O Bolsonaro, segundo a Justiça Eleitoral brasileira, não pode concorrer a nenhum cargo público até 2030. Pois bem, foram só notícias ruins ao longo de 1 ano e meio, não é? E ele conseguiu juntar esse mundaréu de gente lá na Avenida Paulista. Esse é um ponto fundamental. Não adianta brigar com o fato. A liderança de Jair Bolsonaro continua, não sei se intacta, mas continua enorme. Intacta não dá para dizer, né? A gente só poderia medir isso se ele voltasse para a urna. É importante ressaltar que ele perdeu o segundo turno para o Lula, né? Mas continua sendo, aliás, mais até do que o Lula. Ele tem uma condição que o Lula não tem, que é de reunir esse monte de gente, que é de chamar para um evento e as pessoas comparecerem. Um domingo, hora do almoço, não tem eleição por perto, a eleição é só em outubro. Os apoiadores não querem saber. Eles estão lá. E não querem saber se a denúncia contra ele é justa ou injusta, se ele fez por merecer, não fez por merecer. Eles estão lá e acreditam no que o Bolsonaro diz acima de qualquer coisa. Então esse é um ponto importante. Foi uma prova de força do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu acho que ninguém duvidava muito de que ele continua sendo politicamente um cara muito forte, um cara muito potente, um cara muito capaz de fazer muita coisa, né? Não me parece que haja essa dúvida entre quem acompanha a política, entre quem gosta de política e entre os próprios políticos. Mas, de qualquer maneira, foi uma demonstração de força. Sabe aquela coisa? Vou mostrar meu muque, olha o tamanho dele. Ele mostrou. E tá podendo, não é? Agora, por que é que ele convoca essa gente toda lá para a Avenida Paulista? Ficou uma coisa meio difusa. Cada um dizia uma coisa. Qual é a versão final, aquela mais acabada com a qual a gente pode trabalhar? Bom, ele teria, e aqui eu vou usar condicional, né, porque isso é coisa que as pessoas vão falando aqui ou acolá, né, mas ele mesmo admitiu que a ideia da manifestação surgiu a partir do pastor Silas Malafaia, que é apoiador dele de primeira hora, dos mais apaixonados e radicais, digamos assim, né? Foi o pastor Silas Malafaia quem disse a ele o seguinte: olha, as coisas estão caminhando para você ser punido de alguma maneira pelo Poder Judiciário. Mais ainda do que já foi pela Justiça Eleitoral. A operação contra o filho dele, a investigação daquela BIM paralela e contra ele também, a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Então é hora de mostrar o muque, de mostrar a musculatura, de chamar o povo para estar com você. E ele aceitou a sugestão dada pelo pastor Silas Malafaia. Então esse é um primeiro ponto muito importante, o porquê da convocação, o porquê da demonstração dessa força que ele tem, de fato tem e demonstrou. Porque ele vive um momento muito específico. É como se ele tivesse colocado dentro de um labirinto e não conseguisse encontrar mais a saída. Talvez não haja mais saída para ele. Essa é uma possibilidade iminente hoje. É como se ele estivesse no corner de uma luta de boxe. Aliás, fim de semana agora teve Popó e Bambam, um clássico do boxe brasileiro, não é? Tem gente achando que o Bambam é idiota, né? Pô, idiota sou eu. Por 5, 6 murros na cara, tudo bem que são murros do Popó, né, potentes, mas por 5 ou 6 murros na cara, ganhar 6 milhões de reais, pô, eu topo o dobro disso, se eu aguentar de pé, né, 12, 20, mas assim, 50 se ele quiser, né, zero problema. O Bambam é esperto, porra, bobo sou eu, né, cá entre nós, por 5 murrinhos na cara, não ter que trabalhar nunca mais na vida, não. Tô aqui fazendo plantão igual um camelo danado, um emprego de manhã, um de noite. Pô,
Quem que é bobo? Ele ou eu? Mas enfim, né? Ele tá no ringue, ele tá no corner, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o primeiro ponto é esse. Não é uma manifestação espontânea. É claro que é espontânea pelo comparecimento das pessoas, mas não é espontânea para celebrar um momento qualquer. Ela foi convocada porque talvez fosse a última alternativa para o ex-presidente Jair Bolsonaro demonstrar, de alguma maneira, alguma margem de manobra, que ele ainda tem alguma margem de manobra. No campo jurídico está muito difícil dele encontrar uma margem de manobra. Cada vez mais difícil, porque os indícios contra ele, em diversas investigações, são contundentes, alguns mais, outros menos. Mas ele está perdendo margem de manobra no campo jurídico. Ali o campo não é dele. Ali ele tá lutando no ringue adversário, ele está jogando no campo do adversário e está perdendo essa partida. Nesse momento está perdendo, não quer dizer que vai perder para sempre, ou que o jogo já tenha terminado, mas nesse momento o resultado é adverso para ele. Então, para onde ele pode chamar as pessoas? Para a política, para o campo da política, que é um campo que ele domina com relativa destreza, né? E ele, cá entre nós, também não está sendo pioneiro nessa tentativa de trazer uma discussão jurídica para o âmbito político, né? Ele está emulando, por incrível que possa parecer, o ex-presidente Lula, que fez exatamente isso, né? Quando se viu acossado pelas denúncias da Operação Lava Jato, quando se viu confrontado com uma série de denúncias contra ele, contra o partido, o que ele fez? Ele tirou aquilo do campo jurídico por um determinado momento e trouxe para o campo que é confortável. Essa é uma tendência natural para cada um de nós em qualquer circunstância difícil que a gente atravessa, né? Você está numa circunstância inóspita, difícil, a tua tendência é procurar um lugar onde você se sinta confortável, né? Bom, onde é que eu posso lidar com esse problema aqui sem que os espinhos me causem tantos ferimentos, né? O Bolsonaro fez o que o Lula fez em determinado momento. Eu não estou aqui comparando os dois, comparando as denúncias contra os dois, nada a ver, não vamos entrar por aí. Eu tô só tentando mostrar que o jogo, para mim, todo mundo pode pensar diferente, problema nenhum com isso, mas o jogo né? O jogo é tirar de onde a coisa está mais espinhenta, né? E trazer onde é possível lidar com isso de uma maneira minimamente mais confortável. E onde o Bolsonaro se sente bem? No meio de quem o apoia, no meio de quem o adora, no meio de quem o venera, acima de qualquer outra coisa. E ele tem essa gente toda do lado dele, não é? E ele fez isso. Então, o primeiro ponto, convocou por um problema, não convocou para celebrar. E não apresentou, pelo menos é o que me pareceu, argumentos convincentes para que haja uma alteração nas circunstâncias às quais ele está submetido, né? Pelo contrário, né? Foi uma afirmação de poder, uma afirmação de que ele continua juntando muita gente, mas isso não significa que a segunda-feira, para ele, esteja diferente do que foi o domingo. Passada a ressaca do grande evento, do grande encontro, a reafirmação de que continua existindo um movimento muito importante na política brasileira, de gente insatisfeita contra o atual governo, gente da extrema-direita, gente da direita que entende que é possível fazer algumas concessões para alguém da extrema-direita para tirar o PT do poder ou para tirar a esquerda do poder. Tirando esse aspecto, a segunda-feira para ele está exatamente igual ao domingo, assim como foi o sábado e assim como será a terça-feira aparentemente, né? Sem nenhuma grande vantagem para além do que ele já conhecia. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.